Olá, tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez estou aqui para ministrar a aula na vida de vocês. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma vez. Quero falar para as irmãs que eu estou com muita saudade de estar presencial, que online assim é bem diferente, de não estarmos juntas, né? Mas neste momento a melhor coisa que façamos é ficar em nossas casas. Quem pode e quem não pode se prevenir, né? Está se resguardando mesmo, porque a gente não sabe nem o que falar neste momento, não é verdade? É difícil. A gente tem que orar para Deus nos guardar e para que isso venha acabar logo, né? Para estarmos juntas de novo. E eu mandei as aulas em PDF, eu não sei se algumas pôde imprimir, sobre a aula passada, ordem no lar, né? Limpeza no lar. E a gente vai sequentemente. Hoje nós vamos falar de ordem no lar, administrando as prioridades. Uma aula muito legal, uma aula que eu vou mandar em PDF também e que vocês vão acompanhar porque tem muito, tá tudo em Provérbios 31. Tudo em Provérbios. Tudo que você precisa vai estar lá. E hoje eu vou passar um pouco as etapas. Não vai ser possível eu falar todos os provérbios, mas eu vou mandar o material para vocês lerem. E tô muito feliz com o testemunho de algumas mulheres, né? Muito feliz mesmo de estar colhendo fruto. Mesmo longe, elas estão aplicando, buscando e fazendo, se alinhando. E eu tô muito feliz mesmo, né? Vou orar primeiro, agradecer a Deus por estarmos vivas, por estarmos aqui neste momento, escutando um pouco do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos vivas, Senhor, diante de tanto problema, Pai, que está acontecendo neste mundo, neste país, Pai, afora. Mas eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso que está guardando a minha casa, a casa das minhas irmãs neste momento. Eu sei que o Senhor é um Deus de providência, é um Deus que está conosco, é o médico dos médicos. E o Senhor fala, aquele que crê será salvo. Aquele que ora, o Senhor responde. Aquele que busca, vai achar. Então eu creio, Senhor, nas tuas promessas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor não deixa ninguém desamparado. Mas basta nós termos fé. Então, nesta hora, Senhor, eu entrego a vida de cada mulher nas tuas mãos, a casa, a família, cada casa representada, Senhor, neste momento, diante dessa oração de agradecimento a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nada acontece se não é da Tua vontade, não se cai uma folha se não é da Tua vontade. Então esteja conosco, Senhor, nos orientando neste momento tão difícil, nos direcionando, nos posicionando, Senhor, cada dia mais contigo, Senhor, para que possamos sobressair de todas as situações, ó Pai, cantando o hino da vitória. Eu creio, Pai, neste momento tá difícil, mas eu creio nas tuas promessas, eu creio no teu poder, eu creio naquilo que o Senhor fala na tua palavra, que nem olhos viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem para nós. Então essa promessa, ela existe e eu tô firme com esse pensamento nas suas promessas, promessas de salvação. Então nesta tarde, Senhor, alcance cada mulher, Pai, fortalecendo, dando discernimento para cada ensinamento que o Senhor venha, Senhor, direcionar, me dá sabedoria para que elas venham compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, eu tô muito feliz, né, com o testemunho de algumas mulheres, a busca delas pelo material, quero participar, quero fazer, tá acontecendo algo maravilhoso. E eu acredito e creio em todos os testemunhos, em tudo que vier me falar da parte do Senhor, eu acredito, porque quando a gente coloca a nossa fé em prática, a nossa fé em ação e começamos a entregar as coisas na mão do Senhor, as coisas acontecem. Então não tem como a gente discordar. Eu sempre falo para vocês que se a gente se posicionar, não precisamos fazer nada, Deus faz por nós.
Ele nos ajuda, Ele nos alinha, Ele nos dá sabedoria, porque Deus, Ele escolheu nós porque Ele sabia que nós era capaz. Só que nós temos que se posicionar para as coisas darem certo, porque senão não vai dar certo. E muitas das vezes tem mulheres que não aceitam esse posicionamento, não aceita muitas das coisas que o Senhor ensina. Ela quer continuar aquela mulher rixosa, reclamando, egoísta, orgulhosa, que bate no peito. E me perdoa, mas não vai a lugar nenhum. Se você não ser uma mulher sábia, não se posicionar na presença do Senhor, para que Deus venha fazer as coisas por você, não vai chegar a lugar nenhum. Então hoje nós vamos aprender administrando as prioridades. É muita prioridades, né, Jeca, que nós temos que deixar, colocar na frente e deixar as outras para trás. Então nós temos que priorizar a nossa vida e organizar a nossa vida. Então hoje nós vamos eu vou mandar esse material para vocês, vou mandar. E hoje nós vamos falar sobre administrando as prioridades, o valor da ordem. Na aula passada era a ordem no lar, né, sobre a limpeza. Hoje é o valor da ordem, que fala sobre administrando as prioridades. E diz assim aqui, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tá em Salmos 90:12. Então diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Descubra maneiras de administrar de forma sensata todas as áreas da sua vida. Ao estabelecer suas prioridades de acordo com os princípios de Deus, você pode aprender o significado das palavras de Jesus. O jugo é suave e o meu fardo é leve, que está em Mateus 11:30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando gerenciar suas prioridades, você aprenderá a ter a vida abundante de Deus quer conceder-lhe. Então, assim, tá dizendo, e quando gerenciar suas prioridades, você aprenderá a ter a vida abundante que Deus quer que você tenha, que Deus quer te conceder. Então, a gente tem que aprender a gerenciar nossas prioridades. Desde o começo eu falo sobre isso. A nós gerenciar nossas prioridades. Família. Que temos que colocar na mão do Senhor para que Ele possa entrar e nos conceder a tua graça. Gerenciamento de tempo é um termo que a maioria de nós já ouviu. No entanto, creio que não existe gerenciamento de tempo, apenas o autogerenciamento. Cada um de nós deve administrar suas atividades durante o período de 24 horas ordenado por Deus. O gerenciamento de prioridade é um conselho bíblico, é um conceito bíblico. Priorizar significa colocar em ordem de importância. Hoje, para a mulher, isso não é muito diferente do que era para os tempos bíblicos. As escrituras se aplicam a cada geração em todas as circunstâncias. Se você deseja ter uma vida agradável a Deus, é de suma importância que você faça escolhas inteligentes baseadas nas prioridades de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas que sejam como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. O Senhor já nos avisa na Bíblia que os dias são maus. Então ele fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá.
e diz assim: aqui eu tenho um plano para que você venha administrar sua vida, com muitos provérbios, muita palavra. Então, se vocês depois que vocês imprimiram o material, tá sempre lendo, revendo a palavra, tá bom? Diz assim: eu creio que a passagem de Provérbios 31, 10 a 31 é um plano de prioridade feito por Deus para as mulheres. A mulher virtuosa é um forte modelo para todas que desejam viver de maneira santa. Ela era uma sábia, planejadora, esposa, incentivadora, guardiã do lar, mãe cuidadosa, administradora, prudente e habilidosa, mulher de negócios. Era também conselheira, auxiliadora dos necessitados e muito mais. Essa mulher graciosamente cumpria todos esses papéis com grande bondade e alegria. Uma boa olhada em Provérbios 31 lhe proporcionará incrível discernimento. Estas são as palavras de Lamuel, rei de Massá, uma exortação que sua mãe lhe fez. Muitos estudiosos acreditam que o rei Lamuel era Salomão, cuja mãe era Betseba. Lá em Provérbios 31, 10. Por muitos anos evitei ler esta passagem. Eu pensava, por que se dá ao trabalho de ler esse versículo? Você nunca chegará a ser como essa mulher, essa super mulher. Na verdade, eu não entendia como a vida dela era tão frutífera até que o Senhor me deu a revelação desta incrível passagem. Como a mulher de Provérbios conseguia realizar tanto e ainda ser capaz de ir a respeito do futuro. Suas prioridades eram muito claras. Vamos dar uma boa olhada em cada uma relação com as escrituras. Prioridade 1, o temor do Senhor. Sem um respeitoso temor do Senhor, uma mulher pode tornar-se ocupada consigo mesma, preocupada ou desocupada. E tudo isso é destrutivo. A mulher de Provérbios 31 não acordou num belo dia e descobriu-se virtuosa, com um marido e filhos que elogiavam grandemente. Esse estilo de vida foi algo que ela desenvolveu por causa da sua reverência ao Senhor. Em Provérbios 31, 30 fala sobre isso. Vamos ler lá, só para a gente tirar nossas dúvidas. Provérbios 31, 30. Que diz assim: enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Então essa parte fala do temor do Senhor, da mulher que temia o Senhor. Então ela não acordou virtuosa do dia para a noite, ela levanta, sou virtuosa. Não. A cada dia ela foi conquistando porque ela tinha temor no Senhor e ela fazia pro Senhor. Lembra lá que eu falei que lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer comeis, quer bebeis, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então não é para os outros. Enquanto você não colocar isso no seu coração, enquanto você não engolir esse princípios do Senhor, enquanto você não tem convicção disso, você não vai prosperar naquilo que o Senhor tem para você. Então você tem que tomar posse da palavra. Então diz assim, ela não acordou virtuosa assim do dia para a noite, com o marido e filhos que elogiavam ela. Não. Esse estilo de vida foi algo que ela desenvolveu por causa da sua reverência ao Senhor.
Que diz lá, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa é louvada. Ela demonstrou que sua maior prioridade era Deus, pois o temia o suficiente para obedecê-lo. Então ela demonstrou que sua maior prioridade não era casa, não era marido, não eram os filhos, era Deus. E tudo que ela ia fazer, ela colocava Deus na frente. E ela temia o suficiente para obedecê-lo. Então ela foi louvada por Deus. Tudo que ela colocava a mão prosperava. Tudo que ela fazia era maravilhoso. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. E aqui está dizendo, quais são os benefícios de ter um temor saudável ao Senhor? É uma pergunta. Quais são os benefícios? Sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem teme o Senhor, esse é um princípio. Ele é o princípio da sabedoria. Para a gente ser sábia, a gente tem que primeiramente temer a Deus. Ter medo? Não. Ter respeito, reverência, ter fé, adorá-lo. Ele é o único merecedor de todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória. Não existe outro Deus, não existe. E muitas das vezes a gente pode colocar isso como outros deuses. O que você tem adorado? O que você tem tido reverência, o temor? Você tem temido a Deus como Ele merece? Ter tido reverência? Porque um ídolo, ele pode ser o quê? Eu já falei várias vezes também para algumas pessoas, pode ser até no curso, não me lembro. Mas tem muitas pessoas que fazem do seu marido, do teu filho, um ídolo. Ele começa a adorar. Ai, meu Deus, meu filho, ai, meu marido. Às vezes uma televisão, um programa, uma novela, um artista, um cantor. O que é um ídolo para você? A gente tem que se tomar cuidado com essas coisas. Porque muitas das vezes a nossa reverência, a nossa devoção está em outras coisas. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita. Ele é um Senhor só. A gente só tem um Senhor para adorar. Então a gente tem que tomar cuidado naquilo que estamos adorando. Muitas das vezes temos que ser sábia nisso também. Tem muita gente que ela adora, ela idolatra o marido, ela é doente. Isso não é saudável. Saudável é quando você ama Deus, teme a Deus e coloca na mão do Senhor. Isso sim é uma mulher que vai ser louvada. Então aqui diz assim, sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está em Salmo 111, 10. E sabedoria significa ter uma compreensão além da capacidade de sua mente. Deus nos dá sabedoria por meio da revelação da sua palavra. E conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, que está em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, que está em Provérbios 1:7. Vamos ver se 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui está dizendo que o conhecimento também é um princípio, que está em Provérbios. Deus não dá apenas conhecimento aos que temem, mas também lhe dá compreensão para usar este conhecimento. Isso faz parte do posicionamento, faz parte daquilo que eu venho ensinando desde o começo, a se posicionar com Deus. Porque esse posicionamento faz parte do princípio. E o princípio, você traz para a sua vida sabedoria, conhecimento. E tem mais aqui ainda, o que Deus tem para você. Diz assim, ó, conhecimento, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Deus não dá apenas conhecimento aos que temem, mas também lhe dá compreensão para usar esse conhecimento. Olha que maravilhoso. Aumento dos dias de vida. O temor do Senhor prolonga a vida.
que está em Provérbios 10, 7. Vamos ver. Provérbios 10, 7. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas vamos achar. Provérbios 10, 7. Que diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, a nossa memória, mesmo depois de quando a gente morre, a gente ainda continua na memória das pessoas, com as nossas ações, com o nosso jeito de viver, com o nosso temor. Então, assim, o temor do Senhor prolonga a nossa vida. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, diz assim, ó. Aqui, proteção e livramento. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, que está em Salmos 34, 7. Então, esse temor que a gente tem que ter por Deus, ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos livra da morte, nos protege, dá livramento, porque a tua palavra não é mentirosa. Então, ele fala, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. E diz assim, segurança familiar, ele é segurança para a nossa família. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e refúgio para os seus filhos. Está em Provérbios 14, 26. Deixa eu ver. Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Então, enquanto você, mãe, enquanto você, mulher, tem temor ao nosso Deus, Ele guarda a sua família, Ele guarda seus filhos, Ele guarda seus parentes. Eles têm um lugar de refúgio no Senhor, por causa de você, por causa do teu temor, por causa das coisas que você faz para Deus, com temor a Deus, com a tua fé em Cristo. Todos ficam seguros em Deus. Lindo, né? O que Deus faz por nós. Fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida. Que está lá em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços de morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços de morte. Então, se ele teme a Deus, ele se livra do laço da morte, aonde Satanás tenta diversas vezes nos laçar com esse laço maldito, porque ele fica ao redor tentando nos tragar. E é esse temor, essa fé em Cristo, esse temor, essa reverência, esse contato que nós temos com Cristo que nos guarda e guarda todos da tua casa, da tua família. É maravilhoso quando você põe isso em prática, quando você coloca a sua fé em prática, o seu temor a Deus. Ele te dá tudo isso, sabedoria, conhecimento, aumenta os seus dias na terra, ele guarda a tua família, ele te dá livramento, te dá proteção. Olha quanta coisa que o Senhor nos dá, né? Vamos passar aqui de fase que diz assim. Prioridade 2, seu marido, se for casada, né? A segunda prioridade da mulher casada é o seu marido. E isso requer o comprometimento de obedecer a Deus, amando o seu marido de maneira prática. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido, que está lá em 1 Coríntios 7:34. Vamos ver. 1 Coríntios 7:34.
Está dividido. A mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E aqui está dizendo isso. Mas a casada preocupa-se com as coisas do mundo, em como agradar seu marido. O chamado primário da mulher virtuosa é ser uma adjutora que auxilia, que se adapta e que é complementar para seu marido. Lá em Gênesis 20, diz assim: por causa da sua vontade de servi-lo, o marido não precisa de mais nada de valor. Vamos lá ver? Para confirmar. Gênesis 20, 20. Gênesis 2:20. 2:20. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Isso foi quando Deus fez uma auxiliadora para o homem, lá no Éden. Então, aqui está dizendo assim: mulher virtuosa é ser uma adjutora, que auxilia, que adapta e é complementar para seu marido. Aí, por causa da sua vontade de servi-lo, o marido não precisa mais de valor, nada de valor. Provérbios 31:11. Ela tem total confiança nele, porque é digna de confiança, honrosa, edificante e sempre gentil. Então, ela confia no marido, ele confia nela. Então, aqui está dizendo que a nossa segunda prioridade é o nosso marido, né, para as casadas, né? Tá sempre pronta para servi-lo, não como uma escrava, mas como um princípio, como um temor do Senhor, como um princípio do Senhor. Então, quem nos dá sabedoria para fazer isso é o próprio Deus. Então, diz assim: a segunda prioridade da mulher casada é seu marido. Isso requer comprometimento de obedecer a Deus, amando seu marido de maneira prática, né? Não como tem muitos que falam, como escrava, como eu vou ser submissa ao marido. É a submissão debaixo das mãos do Senhor. Quem entende isso é só pessoas que entendem a palavra, pessoas que são orientadas, como nós, como vocês. Porque se for falar para uma pessoa que não entende nada dos princípios do Senhor, ela vai chamar nós de loucas, como já me chamaram de louca. Imagina que eu vou ser submissa ao marido, eles têm que se lascar mesmo, elas falam desse jeito. Então, assim, na verdade, quem é retida as bênçãos, as maravilhas do Senhor, é da própria mulher. É ela mesmo que fica fora das maravilhas do Senhor com esse pensamento. Então, façamos qualquer coisa para a glória do Senhor. Então, vamos lá. A mulher sábia, ela tem total confiança, o marido tem total confiança nela, porque ela é digna de confiança, honrosa, edificante e sempre gentil. Olha que mulher maravilhosa. Quem quer perder uma mulher dessa? Quem que quer? Qual marido que não quer ficar junto de uma mulher que ele tem confiança, ela é honrosa, ela é edificante e ela sempre é gentil? Gente, vamos colocar a palavra aqui dentro do nosso peito, do nosso coração, para ser prático, né? Por isso que fala ali, ó, amando o seu marido de maneira prática. É só você ser uma mulher de confiança, honrar seu esposo, ser uma mulher edificante e sempre gentil. Ela não está interessada em derrubá-lo, mas sim em edificá-lo. Ela pensa nas necessidades dele antes das suas. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Ela é elogiada por seu marido. Tá tudo em Provérbios 31:12, 31:28, tudo em Provérbios 31. Tudo que eu tô lendo está em Provérbios, que é o Provérbios para a mulher virtuosa.
E diz assim: passar um tempo focado em seus filhos é importante. Entretanto, tenha em mente que a vontade de Deus é que o marido e a esposa passem mais tempo juntos um com o outro do que com os filhos. Um casamento que gira mais em torno dos filhos do que ao redor dos pais futuramente sairá do controle. Os benefícios de uma família centrada no casamento são bons, tanto para os filhos como para os pais. E quando os filhos saírem de casa, o casamento não será rompido, mas sim continuará a crescer em intimidade e unidade. Lembra que eu falei que quando eu aprendi, eu achei um absurdo, né? Quando você chega do serviço, por exemplo, aí tem lá o marido e tem os filhos que ficou em casa o dia inteiro. Normalmente a gente vai abraçar os filhos. E nesse ensinamento, Deus nos ensina biblicamente que temos que cumprimentar primeiro o nosso esposo. Tudo é priorizar o nosso esposo. E diz aqui, e ele fala na tua palavra, o mais importante, além de tudo, é o esposo. Então, se passar um tempo focado nos filhos é importante. Entretanto, tenha em mente que a vontade de Deus é que o marido e a esposa passem mais tempo juntos um com o outro do que com os filhos. Um casamento que gira mais em torno dos filhos do que ao redor dos pais, futuramente sairá do controle. Então a gente vê muito casamento acabando hoje, por priorizar filhos. Que um dia eles vão crescer, eles vão casar, eles vão embora. E quem vai ficar? Se você priorizar, claro. Se você priorizar seu casamento, seu esposo, ele vai continuar com você até você envelhecer. Os benefícios de uma família centrada no casamento são bons tanto para os filhos como para os pais. E quando os filhos saírem de casa, o casamento não será rompido. Sim, continuará a crescer em intimidade e unidade. Para aceitar isso, a gente tem que estar se posicionando com Deus para que Ele venha revelar essa palavra dentro de nós, para que nós venhamos aceitar essa palavra dentro de nós, para que nós venhamos aprender do Espírito Santo. Está dentro da palavra as regras que Deus nos dá para ter um casamento abençoado, um lar abençoado. Mas isso depende de mim e de você aceitarmos a diferença, aceitarmos o ensinamento de Cristo, os princípios de Deus, a usarmos isso como armas espirituais dentro do nosso lar. Então, assim, que nem eu falo, que muitas não aceitam. Porque meu filho, meu filhinho, aquele... Então, assim, cuidado, porque quando o Espírito Santo ele quer transformar, ele quer um lar restaurado, ele começa a trabalhar dentro de você. Você tem que abrir seu coração para que ele possa fazer morada, para que possa ser diferente, para que o seu casamento seja restaurado, seja um casamento de paz e união, de unidade. E aqui diz assim, prioridade 3, o seu lar. Diz assim, deixe-me fazer uma pergunta para você. O que lhe foi dado primeiro para cuidar? Um lar ou os filhos? A maioria de vocês responderia que foi um lar. Então, não cometa o erro comum de sempre colocar atividades com seus filhos na frente dos cuidados da sua casa. Por favor, procure balancear estas áreas. Nunca se sinta culpada por limpar ou cuidar da sua casa. As crianças aprenderão uma ética saudável de trabalho ao observarem você cuidando bem de suas posses. A casa é sua, você cuidando da sua casa. Não pense assim, porque eu sou uma escrava. Nunca se sinta culpada por limpar ou cuidar da sua casa. As crianças aprenderão uma ética saudável de trabalho ao observarem você cuidando bem de suas posses, da sua casa.
Vejamos aqui, vejamos a mulher virtuosa. Então diz assim, ela ordena os cuidados do lar e cria um ambiente de paz. Tudo está em Provérbios 31. Ela cuida de seu lar e de quem mora lá. Em Provérbios 31, 27. Vamos ver. Provérbios 31, 27. Nossa, Provérbios tem muito Provérbios aqui. Provérbios 31, vamos ver aqui. 31, 27. O que diz para nós? Tá falando de que ela ordena os cuidados do seu lar ou cria um ambiente de paz. Depois ela cuida do seu lar e de quem mora lá. Ela olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. É da aula passada que fala sobre o pão da preguiça. Então ela não come o pão da preguiça, que é um pão também que não devemos comer. Ela cuida, é ciente de todas as atividades que ocorrem em seu lar, que também está em Provérbios 27. Ela cuida, ela olha o governo da tua casa como está. Ela compra comida, suprimento e o que for necessário de maneira sábia. Ela aproveita promoções e não compra por impulso. Essa é uma mulher sábia. Eu aprendo todos os dias com essa mulher, porque a gente que é mulher é compulsiva, né? A gente vê uma... Tudo bem que nós olhamos muito a promoção, mas nós somos compulsivas em comprar aquilo que queremos comprar, né? Então eu aprendi muitas coisas com ela. Não fazer nada por impulso. Eu preciso disso? Eu tenho 3 tênis, eu preciso de mais um? Eu tenho 2 calças, eu preciso de mais um? Então, assim, tem coisas que é desnecessário e pagamos um preço por isso. Nós vamos chegar na parte das finanças, da aula de finanças, de organização da moeda. Aí nós vamos ver. E diz assim, ela compra comida, suprimentos e, se for necessário, de maneira sábia. Ela aproveita promoções e não compra por impulso, que está em Provérbios 31, 14. Eu nem sei se eu separei aqui, 31, 14. Provérbios 31, 14. Eu não separei, tem muitos provérbios, então eu gostaria que vocês, na casa de vocês, depois que eu mandar o material, vocês estivessem lendo cada versículo de provérbios, para você ver que tudo que nós estamos falando hoje aqui está na palavra, tá bom? Aqui, ó. Ela não se sente culpada por cuidar da casa antes de brincar com as crianças. Ela não se sente culpada por cuidar da casa antes de brincar com as crianças. Ela trabalha de forma disciplinada para deixar seu lar bonito e confortável. Então, ela cuida mesmo do lar. Essa mulher de Provérbios, essa mulher que Deus planejou, criou, ela cuida mesmo do lar. Ela não tenta fazer tudo sozinha, mas delega trabalhos domésticos aos filhos, de acordo com a idade de cada um, ou busca a ajuda de outras pessoas. Porque ela administra bem seu dinheiro, compra com sabedoria e economiza. Essa mulher é capaz de tornar sábias decisões financeiras. Ela entende que também está servindo a Deus quando cuida bem de seu lar. Então, essa mulher sábia, ela existe. E é uma mulher que Deus escolheu. Uma tá escutando aí agora e uma tá falando aqui. Então, é difícil a gente assimilar que nós somos essa mulher. Mas por esses tempos também, eu tava conversando com uma amiga minha. E muitas das vezes nós temos sabedoria administrando o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa casa, as finanças, mas não sabemos lidar com o dinheiro, não sabemos trabalhar com o dinheiro para que seja abençoador no nosso lar. Teve um dia que uma menina comprou um perfume
uma amiga minha, de uns R$ 200. E falando pra mim que tinha uns 3 vidros em casa de perfume. Legal, né? Eu também gosto de perfume, queria ter uns 10 vidros. Só que assim, muitas das vezes tá com 4 vidros de perfume, todos num valor de 200 a 100, de 100 a R$ 200. E muitas vezes tá se queixando porque não tem tempo de limpar a casa, porque a porta tá suja, a janela tá suja. E muitas das vezes, se ela administrasse o dinheiro dela, se ela não comprasse o perfume de 200, porque ela tem 3 vidros guardados, e ela investisse numa faxineira, numa ajudadora para ela, como essa mulher fazia, ela não fazia sozinha. Ela delegava os trabalhos para os filhos e para as pessoas, algumas pessoas. E tá dizendo na palavra que essa mulher, ela delega trabalhos domésticos aos filhos de acordo com a idade de cada um. Então, cada um vai fazer uma coisa. E busca ajuda de outras pessoas. Por quê? Que ela administra bem o seu dinheiro. Então, aquele negócio, eu comecei a pensar bem mesmo. Essa pessoa conversando comigo, eu comecei a pensar nas aulas que eu já tive e ter consciência nas coisas que eu também faço. Né? A gente erra o tempo todo. Se a gente não pedir sabedoria para o Senhor, a gente vai continuar errando. Por quê? Porque se eu tenho 3 perfumes, eu vou comprar um de 200 por impulso, porque eu não tô tendo sabedoria, que o perfume vai continuar existindo, eu vou ter outras situações que eu vou poder comprar, mas naquele momento, do que eu estou reclamando? É das tarefas domésticas, é o que tá me sufocando, eu não tô conseguindo administrar. Então, começa a administrar suas finanças. Muitas das vezes, compensa mais você sair do staff, pagar uma profissional, uma mulher que cuida de limpeza, que existe, para te ajudar a administrar, desafogar, do que você comprar um vidro de perfume para ficar mais um. Você comprar um sapato para ser mais um. Você gastar dinheiro desnecessário muitas das vezes. Eu sei que nem todo mundo tem essas possibilidades, mas eu tô dando só um exemplo para vocês verem que muitas das vezes gastamos dinheiro desnecessários, mas se queixamos de coisas que não conseguimos cumprir. E o Senhor quer nos ensinar que temos que ser regrada, temos que fazer os princípios, temos que chamar Ele para Ele nos dar sabedoria, que temos que administrar nossa casa com sabedoria. É a prioridade. A prioridade é a nossa casa. Se não estamos conseguindo fazer isso, alguma coisa está errada. Nós temos que começar do zero, tudo de novo. Começar do zero. Pedir perdão para o Senhor, falar, Senhor, eu errei em algo. Me ensina. Para que as coisas venham dar certo na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, no seu trabalho, no seu ministério, em todas as áreas. Deus quer te ensinar a você ser bem-sucedida em todas as áreas, entendeu? Assim, porque ela administra bem seu dinheiro, compra com sabedoria, economiza, essa mulher é capaz de tornar sábias decisões financeiras. De verdade. Ela entende que também está servindo a Deus quando cuida bem do seu lar. Ela entende. Quando nós cuidamos do lar, nós temos que ter a convicção e o entendimento que nós estamos fazendo para Deus. E que Deus está feliz e que tudo vai dar certo. A gente está fazendo certo e tudo vai dar certo porque o Senhor vai estar conosco. Vamos para a prioridade 4. Seus filhos. Os filhos dela são bem cuidados, ela tem roupas, comidas e outras provisões. Ela ensina os filhos a respeitar as autoridades por meio de seu próprio exemplo. Ela cria seus filhos com disciplina e temor ao Senhor. Então, ela ensina os seus filhos a temer a Deus. Primeiramente, o ensinamento maior que existe é você ensinar seus filhos a temer a Deus. Ter reverência com Deus, respeito por Deus. Isso é muito importante dentro de um lar, para que eles possam ter fé em Cristo e saber que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é capaz, Ele é poderoso. Então você tem que ensinar teu filho a respeitar essa autoridade maior que é Deus. E depois ensinar ele a respeitar todas as autoridades, te respeitar como mãe, respeitar o pai, respeitar
o próximo, o mais velho, o professor, o delegado, as autoridades que estão em nossa volta. Nós somos regidos por autoridades. Presidente, governador, prefeito, essas autoridades têm que ser respeitadas. Por mais que hoje em dia nós temos muitas críticas com as autoridades, está tudo desgovernado praticamente, mas nós temos que seguir o nosso princípio, que é respeitar e orar pelas autoridades do nosso país, e ter esse princípio dentro de nós que Deus nos ensinou da palavra. Nós temos que orar por nossos governantes. Nós temos que, principalmente nesse momento, ensinar teus filhos a não falar mal, a orarmos por eles, porque tudo o propósito é vontade do Senhor. Tudo isso é o Senhor que faz. Então, nesse momento, eu tô na parte dos filhos e Deus sempre fala que nós temos que ter sabedoria para ensinarmos ele a geração, a nova geração. A geração que vai fazer a diferença. Ela ensina os seus filhos a respeitar as autoridades por meio do próprio exemplo. Ela cria seus filhos com disciplina e temor do Senhor. Ela mantém uma rotina diária e delega tarefas para os moradores de sua casa. Ela ensina os seus filhos o valor do trabalho, não apenas por meio de exemplos, mas também pedindo que eles ajudem em casa e não somente brinquem. Instilar uma forte ética de trabalho desde a infância irá ajudá-lo, quando forem adolescentes e jovens, a fazer uma transição bem-sucedida para o campo de trabalho. Ela não focaliza todo o seu tempo e energia nos desejos dos seus filhos. Portanto, eles não são egocêntricos e egoístas, porque ela se esforça para manter sua prioridade correta, sua descendência, vive em um ambiente seguro. Ela toma decisões sábias ao administrar as atividades dos seus filhos. Ela ensina seus filhos por meio de exemplo a servir e a respeitar seu pai. Ela também mantém o autocontrole, a sabedoria está em sua boca quando disciplina seus filhos. Então, essa parte dos filhos, vou mandar o material. Tudo aqui está em Provérbios. Tudo que eu tô lendo para vocês está em Provérbios. Tudo. E tudo quase no mesmo lugar. Como educar seu filho. A lição tá aqui, ó. Quando todo mundo fala que a Bíblia ela é um livro de receita, é um remédio, ela é tudo, desculpa, ela é tudo que nós precisamos estar lá, muitas das vezes nem acreditamos, mas tudo isso que eu li para vocês agora sobre filhos está aqui. E eu vou mandar o material para vocês. Então, nós temos que ensinar os princípios para os nossos filhos. Delegar serviço não é pecado, não. Vai mandar lavar louça, manda dobrar uma coberta, varrer um chão, levar um lixo, não é pecado. Eles vão aprendendo, vendo você fazer. E lá na frente você vai ser louvada. Vamos para o princípio 5. Sua vida particular. Ela não negligencia suas necessidades pessoais. Essa mulher tem tempo para descansar, exercitar-se e renovar sua mente. Ela cinge os lombos de força, que está em Provérbios 31, 17. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. 31, 17. Provérbios 31, 17. Tá, mas a gente vai ver agora. Vamos ler lá, só para tirar umas conclusões. 31, 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Caramba, hein? Ela não negligencia suas necessidades pessoais. Essa mulher tem tempo para descansar, exercitar-se, renovar sua mente. Ela cinge os lombos de força.
que está em 31:17, Provérbios. Mesmo em tempos de luta, ela mantém seus olhos fixos em Deus, que é a luz da sua vida, e a sua lâmpada não se apaga, e permanece continuamente acesa durante a noite, quando há problemas, privações ou tristeza. E esta afasta o medo, a dúvida e a desconfiança, que está em Provérbios 31:18. Acabando, queridas. Terminando já. Ela comprida essa daqui, né? Eu creio que sua lâmpada representa a luz que o Senhor prove àqueles que confiam nele em meio às dificuldades. Ela fala com sabedoria, revelando que conhece Deus. Ela não tem de lutar contra a baixa autoestima. Ela é completa em seu chamado. Ela exibe caráter nobre, excelente. Ela se esforça para melhorar seus traços de caráter. Ela mantém uma atitude positiva sobre suas tarefas. Ela é motivada internamente e não é dada à preguiça. Ela se veste de forma atraente, suas roupas são de fina qualidade. Mas creio que ela sabe pechinchar nas compras. Ela não é ansiosa. Essa mulher propõe em sua mente rir-se dos dias futuros. Então, essa mulher é a mulher de Provérbios 31:10, que eu sempre estou falando para vocês, que é o motivo do nosso estudo. A mulher sábia edifica. Então, essa mulher é você. Ah, mas sou eu como se... É você. Que se a gente temer a Deus, colocar o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor vai nos dar vigor que essa mulher tem. E nós temos que crer, acreditar nesse Deus que está falando comigo, com você, que está ministrando seu coração, né, neste momento. Que tudo isso que essa mulher viveu lá em Provérbios, que Jesus, ele criou esta mulher. Ele tem para mim, ele tem para você. É que se perderam muito. As mulheres se perderam nesse mundo, querendo provar algo a si mesma. E saíram fora da rota, daquilo que Deus tinha programado para nós. Mas ainda dá tempo de buscarmos isso e sermos felizes dentro de nossa casa, com a nossa família. Né? Então aqui tá dizendo assim... Como começar a priorizar? Primeiramente, ore. Ore e analise como essas prioridades se aplicam em sua vida. Como só Deus conhece sua realidade, Ele será o único que poderá orientá-la. Então aqui é um conselho. Ore. Ore e analise como estão as suas prioridades nesta hora. Ora, conversa com Deus, vê como é que estão as suas prioridades. Aonde estão as suas prioridades? Aonde? Está na sua casa, na sua família, no seu esposo? Aonde está? Ele será o único que poderá orientá-la. Deus, ele é o único que pode te orientar, me orientar. E tá assim, registre todas as suas atividades durante um dia normal. Certifique-se que escreveu tudo, incluindo tempo ocioso, conversas de telefone, tempo assistindo à televisão, tempo no computador e dormindo. Então, classifique cada atividade dentro da prioridade vistas anteriormente. Fazendo isso, você se tornará mais consciente daquilo que toma seu tempo. Procure corrigir os desequilíbrios. Registre. Ao caderno de organização do lar. Algumas já pegou, umas eu tô para terminei um caderno de uma. É bom ter um caderno desse para organizar nosso lar, para organizar nossa vida e para registrar. Aqui tá dizendo, registre o seu tempo, as suas atividades. Acordou de manhã, eu tomei café, eu fui fazer o quê? Eu fiz o quê? Até o tempo no telefone, para você saber o que tem tirado do seu tempo das prioridades. Isso é um ensino para guardar, assim, irmãs, debaixo de, sabe, com muito amor.
Faça uma lista. O que devo ser eliminado de sua lista? Peça sabedoria a Deus. Subtraia itens de sua lista antes de acrescentar novos. Aprenda a dizer não. Lembre-se, você não é um presente de Deus para todo mundo, mas é para alguém específico. Determine-se a limitar seu trabalho àquilo com que você pode lidar. Manter-se ocupada não é uma virtude, mas sim dar frutos. Então, aqui é um conselho maravilhoso que Deus nos ensina nessa aula. Faça uma lista, comece a eliminar. E antes de acrescentar mais, elimina algumas que tá te ocupando, não é desnecessário. E aqui assim, faça as seguintes perguntas a si mesma. O que deve ser acrescentado ou subtraído das minhas atividades a fim de que eu cumpra o propósito para o qual eu nasci? Que hábitos prejudiciais na maneira como penso, ajo, respondo precisam ser corrigidos? Será que incluir tempo diário com Deus, que é minha fonte de poder? Diz assim, será que incluir tempo com Deus... Peraí. Solteira, casada, viúva ou divorciada, você pode compreender porque é tão importante priorizar a vida. Não perca seu tempo, né, no incrível plano de Deus. Decida colocar em prática o que você vive. Então o poder, o amor e as bênçãos dele fluirão em sua vida. A escolha é sua. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Isso aqui está lá em Mateus 11, 28 e 29, que é a palavra do Senhor que fala, né? Que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Então, para você que está cansada, que está desgovernada, desorientada nesta aula de hoje, se identificou, eu preciso fazer alguma coisa. Deus fala, ora, onde está a sua prioridade? Aonde você tem demarcado sua prioridade? Se não for por nada que está aqui, irmãs, se não for as prioridades aqui nas coisas que o Senhor tem delegado para nós, tá fora. Se você não tem se posicionado na presença do Senhor, como o temor do Senhor nos fala, que a gente tem que se posicionar, chamar Jesus para que a gente venha ser sábias, para que Ele venha nos ensinar cada dia mais com conhecimento, em tudo que Ele tem de melhor para nós. É em vão, irmãs. Vai continuar desgovernada, desorientada, sem perspectiva, sem crescimento. Então, vamos fazer as coisas certas. Eu vou mandar esse material para vocês em PDF. Vocês escutem esses estudos, analisem lá em Provérbios, que é maravilhoso vocês comparar e falar, caramba, tava tudo aqui, e onde eu tava, né? Tava tudo aqui, e onde que eu estava? Então, o que eu digo para vocês hoje. Cada dia que eu ministro vocês, eu aprendo tudo de novo. Tudo que eu aprendo de novo. E isso é maravilhoso, porque isso vem à memória e me faz um coração novo, coração disposto. Nós temos que ter um coração disposto, um coração agradecido, um coração temente a Deus mesmo, para que Ele venha ficar conosco. Então, hoje, a nossa aula vai se encerrar. Dizer para vocês que quem puder imprime, acompanha mesmo as aulas. Muito bom, maravilhoso. E se vocês não colocar em prática, queridas, se vocês não tomar posse de cada palavra que Deus tem ministrado na vida de vocês, não adianta nada. Nós temos que tomar posse e saber que Deus é soberano e saber que tudo que façamos hoje é para a glória de Deus. Quando eu falo assim, limpa a sua casinha,
Vai dando glória para Deus, que Deus vai te enchendo, frutificando. Isso é uma verdade. Então nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Então nós vamos orar para agradecer a Deus. Eu sei que Deus, ele tem estado com muitas pessoas que no nosso meio que estão precisando mesmo do Senhor ali como uma fonte inesgotável para a saúde, porque tem muitas pessoas que estão gripadas. Eu passei por uma gripe, mas graças a Deus estou bem. Eu sei que tem muita gente preocupada com a saúde, porque as coisas não estão fáceis no posto de saúde, em hospitais, no mundo não está fácil. Mas eu creio também num Deus maravilhoso, que é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, que não desampara os seus filhos. Eu creio num Deus que ele tem socorro, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Se você nesta tarde se encontra angustiada, desesperada por algum motivo, eu não sei qual, coloque sua fé em prática, chama Jesus, se posicione na presença do Senhor, porque Ele não vai te desamparar, Ele não vai largar das tuas mãos, Ele vai ficar contigo como Ele tem feito todos os dias que nos dá o ar que respiramos. Vamos ser agradecida por todas as coisas que temos. Muitas das vezes não somos agradecidas, mas ao acordar, agradeça a Deus, porque esse ar que nós estamos respirando, ele está comprometido por uma bactéria, por um vírus que quer nos matar. Mas o nosso Senhor, aonde nós respiramos, o Senhor tem nos guardado com um ar puro, para que possamos, daqui a um tempo, quando tudo isso acabar, a gente contar testemunho, porque nós somos salvos por Cristo. Tem milhões de pessoas morrendo, milhões, e muitas das vezes sem Cristo. Então, que possamos ser gratos a Deus. Cada dia que nós acordarmos, olhar para o céu e falar: Senhor, obrigado por mais um dia que estamos vivos para a tua glória, para te glorificar. Tá bom, queridas? Vamos continuar em oração, sabendo que vocês estão na minha oração e que Jesus está com vocês. Não desistam, não desanimem, fiquem firmes com Cristo, tá bom? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por cada minuto, ó Pai, por cada palavra, Senhor, falada nesse estudo de hoje, que eu sei que o Senhor, ó Pai, o Espírito Santo foi ministrá-la, Senhor. Eu sou só um canal, Pai, para falar das tuas promessas, o que o Senhor tem de propósito, que o Senhor tem um propósito na vida de cada uma, Pai. Trazer à memória aquilo que o Senhor nos escolheu, trazer à memória para que o Senhor nos escolheu, para que o Senhor nos trouxe nesta terra, Senhor. Que possamos, Senhor, cada dia, Pai, melhorar nosso entendimento, nos dar conhecimento, entendimento, discernimento da Tua palavra. Que possamos ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor dona de casa, a melhor funcionária. E que possamos, Senhor, ser um canal de bênção para todas as pessoas nesse momento, Pai. Que precisar de uma mão estendida, de uma oração, Pai. Muitas das vezes não podemos fazer muito, mas o pouco que podemos fazer, uma palavra, Senhor, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos fortalecer. Entra, Senhor, com a providência em cada lar agora, Pai. Aonde tiver, Senhor Jesus, um choro, Pai, que o Senhor venha transformar em alegria. Aonde tiver, Senhor, uma enfermidade, Senhor, muitas das vezes pode ser ocasionada de uma gripe, de uma dor de cabeça, Senhor, que o Senhor venha trazer o refrigério, trazer a saúde, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Alcance cada uma, Senhor, nesta tarde, e que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, na vida de cada uma. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Dizer que eu tô com saudade de vocês. Fica meu beijo, tá? E logo, logo a gente vai se ver, tá bom? E se vocês precisarem de mim, estou no meu privado, tá? Beijo a todas.